Uma coisa que sempre me perguntam é se o script, né, de prospecção funciona, né? Muita gente tem elaborado maravilhosos scripts e na hora de aplicar, não funciona. E outros dizem, puxa, o script funciona muito bem. Aí fica todo mundo em dúvida, o script funciona ou não funciona. Vou contar um pouco para vocês sobre esse assunto. Eu sou o Carlo, esse é meu canal. Eu aqui trago uma série de dicas práticas de como melhorar os seus resultados de vendas B2B. Gente, o script não está aí agora, já está aí há muito tempo e parece que ainda vai durar um bom tempo. Qual é o grande problema dos scripts, né? Os scripts, eles muitas vezes são desenhados com a pretensão de que a gente vai conseguir entender ou simular exatamente o que vai acontecer na prospecção. E esse é o maior erro, porque as pessoas são dinâmicas, a interação, o engajamento do cliente, ou até mesmo a falta de engajamento com o cliente, né, são coisas que acontecem ali na hora, né? Então não adianta muitas vezes você criar um script ali bem mecanizado, se quer dizer isso, fala isso, faz aquilo, e é só o cliente sair um pouco da linha que o teu script todo vai para o lixo. Então é muito importante, e eu sempre ressalto isso, né? Eu sempre chamo muito mais de um roteiro ou de uma preparação para você enfrentar as situações mais comuns que acontecem com o cliente, mas de uma forma dinâmica. Se você simplesmente começar a escrever textos e scripts e passar para a equipe, né, das pessoas responsáveis pela prospecção, o SDR, PDR em alguns casos, e trabalhar exaustivamente na redação dos scripts, né, para garantir que ele diga a coisa certa, minha opinião e a minha experiência diz é que você está no caminho errado. Você está tentando impor um processo para uma coisa que é dinâmica. Você vai ter muita dificuldade de acertar. Em alguns casos que você tem uma oferta muito específica, que você tem um cliente claro, que as perguntas são bem, digamos assim, esperadas, eu acredito até que o script pode até funcionar razoavelmente bem. Mas são situações muito específicas, né? De uma maneira geral, o cliente, o prospect é uma caixinha de surpresa, né? E aí, se você criar o script, o que acaba acontecendo, né? Quem está na prospecção lá tenta encaixar o que o cliente está falando dentro do script, que na verdade deveria ser o contrário, certo? Aquele negócio, né? Quem tem um martelo na mão vê todo mundo como prego, né? Então, assim, é muito importante a gente ter flexibilidade na hora de falar com o cliente e ter roteiros, né? Roteiros mais genéricos e preparação, né? Eu sempre digo, quem está prospectando tem que estar preparado, né, para lidar com muitas situações que normalmente são previsíveis, mas terá que estar preparado para lidar com uma série de situações que não são previsíveis. Esse é o verdadeiro sucesso na prospecção. Você transformar a prospecção num diálogo, numa conversa, né? Procurando entender o cliente, tentando ouvir claramente qual é a pergunta que o cliente está fazendo o processo, né, que a gente sempre diz que é super importante, que é o processo de qualificação, entendimento do cliente, né? Você deve se preparar com algumas perguntas, né, para te ajudar nesse apoio, mas não usar essas perguntas de forma mecânica, né? Toda vez que você usa o processo de forma mecânica, o cliente lá do outro lado já começa a resistir. Ele começa, poxa, mas esse cara aí não está conversando comigo, parece que eu estou conversando com um robô, parece que eu estou falando com um computador, ou estou falando com chatbot, né, que hoje também é muito comum, né, você vai lá no chatbot, lá que tem os algoritmos, né, e a inteligência artificial, você põe as perguntas, ele vai lá, né, com o script do chatbot, dizendo, né, a alternativa A, B, C, D, 1, 2, 3, o que você quer. E apesar disso agilizar muito o processo, né, em algumas situações, ele desumaniza, né, a relação que a gente tem com o cliente, né? E aqui entre nós, o nosso grande diferencial continua sendo a humanização. Quanto mais o cliente perceber que a gente está próximo dele, empatia, tudo isso, né, você precisa ter cuidado. O script pode te levar a não ouvir o que o cliente está falando para você seguir de forma cega o script. Então, essa é uma questão muito importante, né? O script pode ser usado, tem que ser usado em situações muito específicas, mas na maioria das vezes ele vai te deixar na mão. Quando o cliente for um pouquinho mais dinâmico,
ou começar a trazer algumas perguntas mais difíceis, o teu script, né, não vai dar conta do recado e aí começa o problema, porque quem usa script, né, ele ou ela, normalmente acredita que o script vai resolver o problema. E quem resolve o problema são pessoas, não são scripts. Então é muito importante a gente entender o papel do script. Refazendo ou relembrando aquilo que eu falei, eu vejo o exercício de você elaborar o script como uma excelente forma de preparação, né? Porque você vai lá, bom, se o cliente disser isso, né, me perguntar isso, o que eu digo? Se ele me perguntar aquilo, o que eu digo, né? Você, à medida que você vai fazendo esse exercício que parece uma construção do script, você está se preparando para interagir com aquele cliente. Agora, usar isso no papel ou mesmo no sistema, né? Tem muitos que usam sistemas para colocar os scripts lá. Eu diria que ele só é útil se servir como um guia, como um roteiro, e não como uma obrigatoriedade de aplicar em cada pessoa que faz contato com você. Então, cuidado, scripts podem ajudar, mas podem atrapalhar muito no seu processo de venda.